Gênesis capítulo 32. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 400 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre o rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde você vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, também me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Pai, que a tua santa palavra possa iluminar o nosso entendimento, possa falar conosco, Pai, possa nos direcionar, Senhor. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é poder, é viva e eficaz, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo encontre guarida em nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Gente querida,
Quero conversar com você, já vimos um pouco do teatro aqui, sobre desembaraçando os assuntos mal resolvidos. Todos nós temos assuntos mal resolvidos na nossa história, na nossa caminhada. E a vida vai passando, a gente vai ficando enrolado nessas coisas. A história de Jacó é interessante, e quando eu estava meditando, eu pensei inicialmente falar sobre, desde o início da sua história, mas de uma virou umas 2, 3 mensagens, eu subdividi e vou fazer apenas o último ponto nessa noite. Então hoje vamos falar um ponto só, apenas os assuntos mal resolvidos. Mas alguma coisa é importante para a gente se situar na história de Jacó. A primeira delas é o plano de Deus para Jacó. No Antigo Testamento, na cultura antiga, o filho mais velho era o que herdava a liderança da família. Era aquele que recebia a bênção de Deus, era aquele que seria o novo representante, o novo pai, aquele que seria o líder da família. Essa é a cultura antiga e é a cultura que aparece no Novo Testamento, porque a Bíblia, Deus está se revelando na história, não é isso? E não é que é algo bíblico isso. Na verdade, isso é a cultura, e Deus está ali se revelando naquela cultura. Mas ainda é mais interessante que Deus rompeu aquele protocolo cultural. E em vez de ser Esaú, que era o mais velho, Deus chamou Jacó. Deus tinha um plano na vida de Jacó. Então, isso é claro, o texto deixa claro, desde o ventre, foi falado ali com a sua mãe Rebeca, que ele seria o líder, ele seria o primogênito de verdade. Era ele que Deus tinha algo a fazer na história daquela família e da nação, a continuidade do plano de Deus ali. Então, Deus tinha um plano, ok. Outro detalhe que a gente precisa se situar é a forma que Jacó agiu, como Jacó fez para que aquele plano de Deus fosse, entre aspas, cumprido na vida dele. E aqui nós vemos uma grande complicação na história de Jacó. Talvez na nossa vida também é assim. Não duvido que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Amém ou não amém? Agora, a forma que nós estamos levando a nossa vida, querendo que Deus cumpra os planos dele na nossa vida, isso é um outro detalhe. Isso aqui dá mais 2 domingos, a gente vai deixar para uma outra ocasião. E um terceiro detalhe, então, devido à forma como Jacó agiu, gerou nele, ele teve que fugir, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo, e ele sofreu grandes consequências. Ele andou uma vida fugitiva, errante, e sofrendo consequências, por não estar vivendo de fato o plano de Deus como era para viver. Então, eu queria conversar com você hoje, abrindo o coração, para a gente fechar esse tema. Quero agradecer a Nice pela encenação aqui, para nos ajudar a enxergar um pouquinho mais aquilo que Deus quer falar conosco. Desembaraçando os assuntos mal resolvidos na vida da gente. Olhando para essa história, para esse texto, então, vou trazer algumas lições para nós, apenas pensando nesses assuntos mal resolvidos. Logo no versículo 1, nós vemos então Jacó, depois que ele se encontrou com Labão, da última consequência, seu último problema, e ali diz o texto no versículo 1 que nós lemos, Jacó então seguiu o seu caminho. Mas o seu caminho aqui era o caminho de volta para encontrar com Esaú. Trago uma aplicação para nós, dizendo que para seguir em frente, precisamos dar passos para trás e resolver assuntos pendentes. Poderia dizer que, para que Deus venha cumprir o plano dele, a vontade dele na minha vida, eu preciso fazer a minha parte, ir lá e resolver aquelas coisas mal resolvidas na minha vida, aqueles assuntos mal resolvidos na minha vida, que estão atrapalhando o agir de Deus e o plano de Deus se cumprir na minha vida. Que Deus tem um plano, é claro. Agora, a forma que eu estou fazendo, que eu estou levando, eu posso estar atrapalhando, prejudicando. E Deus me chama a dar uns passos para trás, se é que eu quero andar para frente. Deus me chama a dar uns passos para trás e corrigir algumas coisas na minha vida, para que eu possa seguir em frente, para que Deus possa continuar operando na minha vida, para que Ele possa agir verdadeiramente, completamente na minha vida, na minha história. Se eu não quero apenas ser um frequentador, uma pessoa que fala Senhor, Senhor, eu te adoro, que vamos levando a vida, é preciso dar uns passos para trás e resolver
coisas que não estão resolvidas na nossa vida. Eu sei que você é perfeito, bonitão, bonitona do Senhor, homem e mulher de Deus. No entanto, todos nós temos algumas coisinhas que a gente precisa resolver, querido. E eu te chamo hoje, a palavra de Deus nos chama hoje a repensar, a olhar para esses pontos e voltar um pouquinho. Vamos dar uns passos para trás para que a gente possa dar milhares para frente. Amém? Tem coragem hoje? Tem coragem de seguir em direção aos assuntos mal resolvidos? Então, vamos continuar observando. Te dou um conforto dizendo o seguinte: quando vamos ao encontro dos assuntos pendentes na nossa vida, Deus vem ao nosso encontro para nos ajudar. O versículo 1, a continuação dele, o versículo 2, quando Jacó os avistou, diz: este é o exército de Israel, por isso deu o nome daquele lugar Manaim. Quando Jacó se posicionou para voltar até Esaú, para enfrentar aquilo que ele estava fugido há mais de 20 anos, ele já tem uma grande experiência naquele lugar. Deus manifesta os anjos dele, o exército espiritual naquele lugar, dizendo o seguinte: Jacó, eu estou contigo. Você deu muita cabeçada nesses anos, cara. Tenho que falar para você, rapaz, eu não sei o que eu faço com o meu plano, porque você só anda dando cabeçada, olha o que você está fazendo. Mas já que você está disposto a voltar, a resolver sua vida, eu estou contigo, vamos lá. Meu exército está aqui eis os anjos, eu estou contigo, vamos lá resolver essas coisas. Porque, gente, fala a verdade, é difícil resolver as coisas, né? É melhor deixar para lá, esconder às vezes as compras, né? Do que chegar e conversar sobre a administração. Aí está gastando, a gente vai escondendo, a gente vai deixando para lá, vai abafando, vai escondendo as coisas, e vai vivendo uma vida mentirosa, vai vivendo uma vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, em vez de botar o assunto na mesa e conversar e resolver. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente tem coragem, é homem e mulher de Deus, que diz: Senhor, eu sou errante, eu sou falho, mas eu quero resolver essas coisas na minha vida. Eu quero colocar esses assuntos aqui diante de Ti, Senhor, porque não posso mais continuar dessa forma, não dá. 20 anos da vida se passando, vivendo fugindo, vivendo, sofrendo consequências, gente, e é a vontade de Deus para a nossa vida. E ali vai Jacó, ele se posiciona, ele precisa voltar. E Deus é tão bom e tão misericordioso, Ele já vem com a graça dEle, com a presença dEle, manifestando o poder dEle na vida de Jacó ali, dizendo: olha, eu sei que você está com medo, eu sei que é difícil, mas vamos lá, você vai em frente. Tem gente que tem medo, você tem aquilo, tem a pessoa que tem medo, a síndrome do jaleco branco, não é isso? Vai no médico, pronto, vou morrer. Mas eu tenho que ir lá resolver o negócio. Amém, gente? Vamos continuar mais da história? Aí o versículo 3 mostra o seguinte: Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú. A questão de Jacó era principalmente com Esaú. Para ter um relacionamento com Deus, óbvio, preciso ter relacionamento com o próximo. Em outras palavras, eu ainda poderia dizer que para eu ter uma vida espiritual com Deus, para Deus cumprir aquilo que Ele tem, para eu ter experiência e vivência com Deus, eu preciso rever a cada momento a forma que eu estou relacionando com o próximo. O jeito que eu estou vivendo nos meus relacionamentos, isso está pendente, pode estar atrapalhando a manifestação, o que Deus quer fazer na minha vida. Como é que você trata teu funcionário? Como é que nós tratamos nossos cônjuges, esposas, esposos? Como estamos nos relacionando com os filhos? Como os filhos estão se relacionando com os pais? Como os membros estão se relacionando com os outros membros do mesmo corpo de Cristo e mais, da mesma comunidade local? Como estamos nos relacionando com o próximo? Como estamos nos relacionando com o próximo que falha, como eu falho? Na hora que eu falho, eu quero a misericórdia de Deus, mas na hora que o outro falha, eu aproveito para fazer o quê? Para viver com Deus, para ter relacionamento, vida com Deus, eu preciso aprender a cada dia me relacionar com o próximo. É difícil, é tão difícil quanto relacionar com a gente mesmo. Isso é diário, constante. São assuntos mal resolvidos. Quantas pessoas que a gente já não pode nem olhar mais na cara, aí não pode conversar mais direito, e vai rompendo
rompendo, 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 e acha que está resolvendo as coisas. Não está. Mas eu poderia ainda pensar aqueles relacionamentos maléficos para a vida da gente. Sim ou não? Relacionamentos que fazem mal. E eu e você precisamos aprender a lidar também com essas pessoas. Sanguessuga. Gente que te faz mal e você não sabe lidar. Está se deixando levar. Para viver vida com Deus, para ter vida com Deus, obviamente, automaticamente vai afetar o jeito que eu me relaciono com as pessoas, gente. Não tenha dúvida, não tem como. E Jacó precisava voltar, não tinha como ele andar. Deus cumpria a vontade dele se ele não voltasse e encarasse Esaú. Ele tinha que voltar. Amém ou não amém? Claro ou escuro? Resolvendo os assuntos mal resolvidos. Então, o que eu preciso pensar quando eu estou querendo resolver as coisas aqui? Resolver não é brigar, certo? É se humilhar e buscar solução. Ir ao médico, ver o jaleco branco, fica tranquilo, você não vai morrer. Você vai fazer uma cirurgia, um exame. Ah, eu não vou no psicólogo porque eu sou doido. A gente confunde as coisas. Eu não vou ser psicólogo, eu não sou doido. Vou fazer exercício, eu não sei fazer exercício, eu não sou atleta. Então, não confundamos as coisas. Resolver, não estamos falando de brigar. Às vezes você tem que conversar. Você viu a mulher ali, né? Ela já escondeu para não conversar. Mas às vezes a gente vai conversar. Como é que você vai conversar? Você já vem armado, não é isso? As palavras já estão ali todas colocadas no devido lugar. Porque a hora que ele chegar, espera, aí lança assim, parece uma cobra venenosa o negócio. Gente. É pior do que espada, do que arma. A palavra fere. Tem tantos textos na Bíblia, né, que fala sobre isso. Fere. É terrível o jeito que nós falamos. Então, às vezes eu não estou resolvendo, por quê? Porque o jeito que eu falo, em vez de resolver, mata, fere. Em vez de resolver, causa mais confusão. É engraçado as pessoas brigando na rua, porque você vê uma pessoa, ele fala agitado, ele levanta a voz, não sei o quê, blá, 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 e aí vem o outro, você acha que a pessoa vai deixar para lá e cair fora, ele vem para cima e quer levantar mais a voz ainda. Confusão, isso não é resolver nada. Que solução está sendo buscada nisso? Me diga o seguinte, quando você está conversando sobre um assunto, seja na sua casa, no trabalho, em qualquer ambiente, mesmo na igreja, eu estou buscando solução de fato? Ou estou querendo botar fogo no negócio? Isso não é resolver. Assunto mal resolvido. Aí Jacó faz o que? Vocês dirão ao meu senhor Esaú. Olha, o Jacó, que era o trapaceiro, o cara que sabia ganhar de todo mundo na manha dele, ele agora mudou a posição. A Bíblia diz, considerai o próximo superior a você mesmo. Não é forte? Jacó diz agora, diga ao meu senhor Esaú. Para quê? Ele está mandando essas coisas aqui para ver se ele me recebe bem. Ele agora está preocupado, está se humilhando, porque ele precisa resolver isso. Quem sabe Esaú não queria resolver, não iria recebê-lo, mas ele está fazendo a parte dele. E às vezes nós somos orgulhosos, que a gente fala, eu não vou lá falar com a pessoa, ele não vai nem ligar. Deixa isso é parte dela, faz a sua. Para que Deus cumpra a vontade dele na tua vida, querido. Estou entendendo, sim ou não? São coisas mal resolvidas na vida da gente, que vai travando, que vai afetando a vida da gente. Dentro de casa, o jeito que a gente vive não está demonstrando uma pessoa espiritual cheia de Deus. Como é que Deus age, cumpre, se eu estou vivendo embaraçado? Aprendamos a resolver as coisas. Não concorda? Diga, não concordo. Não, a gente tem uma dificuldade, né, de falar não. Assim, hoje em dia tudo, a pessoa vai achar ruim. Gente, achou ruim, achou ruim. Oh, não dá, isso não dá. Eu não concordo, eu acho isso. Pronto. Vai brigar, vai espernear. Parece criança, né? Tem umas crianças que é assim. Já viu aquela estratégia que a mãe vai e se joga também? A criança quer comprar um negócio, ela fala não. E aí a criança faz que vai jogar, a mãe joga primeiro e faz. Isso é legal demais, já testei, funciona mesmo. As crianças começam a fazer um negócio, você começa a gritar. E ela fala... É interessante. Eu quero solução, gente. Porque o problema está cheio. Não é verdade? Então, é resolver. Resolver não é brigar.
não é fazer mais confusão. Amém ou não amém? Firme a novela. Continuando a história, então, resolver é enfrentar o medo, reduzir os danos e assumir os riscos. Vamos entender isso aqui. Versículos 6 e 8, continuando a história. Jacó manda seus homens lá à frente para ver se Esaú estava, para ver Esaú. E aí ele vem a resposta. Então Esaú está vindo aí, está vindo? Com 400 homens. Eu imagino as perninhas de Esaú. 400. Eu tento imaginar a cena. Esaú, nesse momento, eu não sei se ele devia estar seguro. Jacó estava perdido, né? Meu Deus, 400 homens, o que eu faço agora? Não é fácil, é enfrentar medo. É difícil, fala a verdade. É difícil você buscar resolver as coisas. Conversar sobre aquelas coisas que muitas vezes é difícil para a gente. Que machucou, que teve um problema, seja uma falha, ou algo que está nos prendendo. A compra, né? Eu não entendi por que essa coisa do nordestino aqui, né? Esse sotaque me chamou muita atenção. As compras é bem interessante. Então, pensar o seguinte: enfrentar o medo. Olha, eu tenho que encarar essa situação. Eu confesso para vocês, eu tenho uma questão. Eu tenho medo de altura e eu não sabia. Às vezes viajando de carro, subindo serra e coisa, nas viagens eu ficava nervoso. E às vezes meio irritado com a viagem. Falei, mas eu estou viajando, na boa, devia estar curtindo aqui com minha mulher. Eu sou um bobo, estou ficando nervoso com o quê? Mas eu não sabia, tinha um pano de fundo. Tinha algo aqui no meu inconsciente. Era o medo de altura. Eu ficava nervoso. Gente, subi a escada, outro dia subindo aqui com o Hernani, que é do Hernani. O Hernani quase matou o pastor, viu? E eu quase matei ele. Eu estou tentando perder o medo, eu estou aprendendo a subir de pouco a pouco, mas outro dia o negócio não funcionou, a escada não fechou direito, quase caiu os dois aqui. Mas é enfrentar o medo. Todos nós temos aquelas áreas que temos medo. O jeito de falar, de resolver, mas vai e faça. Você busca uma solução, busque fazer isso. Converse sobre o assunto. Não deixar ele lá embutido, mal resolvido na sua vida. Então, ele vai, manda os homens, ele fala, Esaú está vindo aí com 400 homens. Olha como é que ele ficou. Jacó, então, encheu-se de medo e angústia. Aí Esaú cria uma estratégia. Olhando assim, parece muito... Ele é um medroso, né? Ele bota os rebanhos, todo mundo na frente, até as mulheres, e ele fica para trás. Fala, olha que cara esperto. Depois vai entender esse detalhe nele. Às vezes a gente lê a história assim, a gente apenas critica, acha que vê o lado negativo. A Bíblia nunca escondeu as falhas de nenhum homem de Deus. A Bíblia não esconde. Então a gente tem que entender o que o texto está querendo nos mostrar. É resolver, enfrentar o medo. Qual é o teu medo? Enfrentar o medo. Reduzir os danos. A estratégia dele aqui em dividir os rebanhos foi por eles mesmos. Vamos reduzir os danos. Olha, se falar isso está incomodando, vamos deixar para lá. Não vamos conversar sobre isso. Para que ficar essa confusão aqui? Para que viver desse jeito? Se não estamos prontos para conversar sobre as finanças, que a mulher está gastando demais, pode ser o homem também. Aqui o teatro aqui foi ela, né? Tem uns homens que gastam muito mais que mulher. A minha mulher sempre fala assim, olha, de uma blusinha que eu compro, uma peça que você compra para esse violão já dá 10 blusas. Eu não entendo essa estratégia dela, eu não gosto. É uma chantagem que ela faz comigo. Aí eu não posso nem queixar mais, entendeu? Ela pegou isso agora e não larga. Resolver é enfrentar o medo, reduzir os danos e assumir os riscos. Só você pode resolver. Você tem que enfrentar o risco. Tem risco? Tem. Eu vou lá e falo com a pessoa, ele não quer. Ok, esse é o risco. Ele tem que enfrentar Esaú, ele podia morrer? Podia. É um risco. Pronto. Se eu quero resolver, queridão, mulher de Deus, homem de Deus, enfrente, assuma o risco. Pare de enrolar Deus, que na verdade você está enrolando é você. Tem hora que tem uns irmãozinhos, parece que eles pensam que o congregar é meio que assim, eu tenho que ir, né? Pode deixar, viu, pastor? Eu vou na igreja domingo, viu, pastor? Tipo, fazer uma caridade para mim, né? Ô, querido, eu estou tão tristão que você não quer vir. Claro que a gente sente pela comunidade, mas eu não entendo a percepção. Parece que quer fazer um favor para... Não é para ele mesmo.
Assuma o risco. O jeito que nós estamos vivendo. Enfrenta os riscos, querido. O jeito que você está levando, olha, vai acontecer isso aqui. Amém, gente? Claro ou escuro? Continuando a história. Resolver é depender e buscar a Deus, confiando em seus planos e lançando nossos erros e limitações. Nesse momento aqui, agora no versículo 9 ao 12, Jacó, ele faz um momento de oração. É interessante que agora ele para. Nós estamos falando do Jacó. Nós vamos entender mais. Jacó agora que ele se dobra diante de Deus. Como nós parece que não aprendemos a depender de Deus. De verdade. Por mais que falamos, aquele problema, aquela causa, aquela situação que acontece, às vezes você busca um médico, você busca um amigo, você busca uma ajuda financeira, enfim, todas as ajudas possíveis. E aí no final a gente faz assim, tá vendo Deus, eu estou fazendo isso aqui, ajuda aqui. Aí Deus deve olhar para a gente assim, mas você já foi atrás de quem você confia, para que eu vou te ajudar mais alguma coisa? A gente inverteu. São dois extremos. Tem aquele extremo da pessoa que diz assim, eu vou buscar Deus, eu não quero ajuda nenhuma. O outro extremo é daquele que confia todo o seu esforço nas ajudas e não quer mais buscar Deus. Jacó ele montou estratégias, dividiu o rebanho, está lá assumindo risco. No entanto é o seguinte, agora ele faz o quê? Jacó orou. Ó Senhor que me disseste. Deus tinha um plano na vida dele, ele lembrou da promessa, do plano que Deus tinha para a vida dele, querido. Deus, qual é o teu plano na minha vida? Se é essa a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Agora, olha só a oração dele. Ó Senhor que me disseste, volte e eu farei prosperar. Deus mandou ele voltar. Mas Deus, o Senhor está mandando eu voltar, eu vou encarar Esaú, ele vai me matar. Volta. Olha a direção de Deus para a vida dele. Não, aí ele fala, não sou digno de toda a tua bondade e lealdade. Rogo-te, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a nós como as mulheres. Ele apresentou ali o medo dele, a dependência, confiando no plano de Deus, mas lançando o medo, a limitação que ele estava naquele lugar. Quem sabe a gente está ficando tão fraco, tão vulnerável, porque a gente não está aprendendo a lançar os medos, as nossas situações, gente, difíceis. Você está carregando coisa que não é para carregar. E isso é um processo difícil, porque nós temos essa dificuldade de querer ser ajudado, de querer lançar e dizer, olha, eu preciso, isso aqui está difícil para mim, é difícil de falar, é difícil de colocar aquela situação, de ouvir a verdade naquela situação. Resolver é aprender a depender de Deus, buscar a Deus. Fala a verdade, você tem uma dificuldade? Quanto tempo de jejum e oração você já gastou por isso? Ah, mas Deus sabe, né? Se Ele quiser, Ele faz. Tem uns crentes preguiçosos, né? Que acham que Deus sabe de tudo e para isso Ele não precisa orar. Não é verdade? Aprender a orar. Mas Léo, o problema continue orando. Continue buscando. Continue se colocando diante de Deus. Aqui está a dependência. As coisas não mudam. Não sei quanto tempo vai durar, mas é na presença de Deus que eu vou poder estar firme, resolvendo essas coisas na minha vida. Entregue-se, renda-se. E eu digo para vocês que há momentos, gente, na vida da gente, que o negócio é mais forte, mais complicado. Se a gente não aprender a se colocar diante de Deus e buscar a Deus. Resolver é depender e buscar a Deus, confiando em seus planos e lançando nossos erros e limitações. Amém? Continuando. Resolver é enfrentar a culpa. Jacó tinha culpa no cartório. Sofrendo o dano, fazendo o bem, dependendo da graça divina e não das artimanhas humanas. Versículo 13, depois de passar a noite ali, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Vamos entender isso. Jacó, ele não tinha como tirar a culpa dele. A forma que ele fez as coisas, ele tinha culpa no cartório, ele sabia disso. Mas se eu quero resolver, eu assumo minha culpa. Eu estou errado mesmo. Se quiser me bater, me matar, faz se quiser. Errei, pronto, vou fazer o quê? Errei, passou. Certo? Então resolver é enfrentar a culpa.
Se necessário, sofra o dano. O que é sofrer o dano? É o contrário de não dar o braço a torcer, que é o que a sociedade nos prega e nos ensina. Ser autossuficiente. Isso era a vida de Jacó. Dependendo, fazendo o bem. Qual o bem aqui? Se Jacó antes era o cara trapaceiro, que gostava de ganhar todo mundo, ele agora é o cara que está se humilhando. Ele agora é o cara que vai lá lançar os seus presentes. Ele agora é o cara que está tirando dos seus rebanhos para presentear. Se você olha assim, pode parecer que ele está querendo comprar o cara, não é uma chantagem. Mas, olhando o contexto, todas as leituras, os teólogos nos mostram que a intenção aqui é de dizer, olha, eu estou em paz. Eu quero resolver as coisas. Chega. Sabe aquele negócio, você vai ficar brigando por um negócio? Lá em casa era o meu irmão, a hora que vinha o doce da mamãe, por isso que eu evito doce, eu já comi muito doce, era assim toda. A hora que vinha um doce da mamãe, lá era 2, sabe? E aí ficava um brigando, minha mãe é baiana, sabe como é que é baiana? Falou, vocês estão brigando? Então tá bom, ela pegou a panela toda aqui, senta aqui, vai comer tudo agora. Comeu até o intestino ficar rodando. Sofreram dano, deixa para lá. Você quer tudo? Toma, vixe, chega, estou fora. Mas não quero ficar vivendo nessa encrenca, nesses problemas. Não é ser bobo, toma cuidado, porque às vezes a gente pensa que é ser bobo. Eu falei de manhã no satélite que outro dia eu estava entrando no estacionamento ali no shopping, aí estou entrando, uma pessoa saindo aqui no estacionamento, aí bateu na minha porta, aí eu parei para olhar, a hora que eu estou descendo, a pessoa já desce, não vou falar se era homem ou se é mulher, para não ficar um contexto assim meio... A pessoa já desce, gente, me xingando tudo e gritando, falei, não pode. Eu estava naqueles dias de paz, porque, meu Deus, já desce me xingando, falei, como? Tira esse carro daí, que não sei o que, eu falei, mas se você bate no meu carro, eu estou parando para ver que você vem falar dessa forma. Eu vou chamar a polícia. A hora que eu falei assim, pronto, começou a ligar para todo mundo. Depois a gente chegou o marido. Ih, agora eu falei, né? Pronto. Eu falei, eu vou apanhar aqui agora, pronto. Gente, mas me irritou tanto, ganhou no grito. Sabe aquele negócio de ganhar no grito? Eu deixo, sabe de uma, deixa para lá, quero sair. Chega. Perturbou tanto que eu saí. Minha porta está lá amassada até hoje. Mas às vezes é melhor sofrer o dano mesmo. É tanta confusão, não é isso? Mas a gente não pode ser bobo, não. Tem muita gente errada, injusta aí, e precisa haver justiça, fazer as coisas com justiça. Não é verdade? Então, resolver é enfrentar a culpa, sofrendo dano, fazendo bem. Nós não temos que pagar mal com mal. Dependendo da graça divina e não das artimanhas. A Jacó agora, ele não tinha mais o que fazer. Olha, mandou os presentes, fez as coisas. O que Deus fizer, amém. Se não fizer, eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Não é isso? Estão entendendo, sim ou não? E aí continua, versículo 20. Resolver é aprender que o tempo não caduca os problemas criados, eles precisam ser solucionados. Aí Jacó diz o seguinte, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, eu o apaziguarei com esses presentes, talvez ele me receba. Sabe quantos anos isso aqui já se passou? Uns 20 anos na história. Ele podia ter resolvido esse problema lá, não podia? Mas ele tem que voltar agora. Aliás, ele podia nem ter criado o problema. Falamos outro dia numa quinta aqui da fé. Falei, gente, uma das coisas que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é aprender a não criar problema, porque a gente é criador de problema. A gente deve ter um quarto em casa assim, que é um laboratório. Como criar problemas. A gente é fera, é expert nesse negócio. Gosta de criar problema para a vida da gente. E aí, acontece um problema. Que o problema não caduca. Tem umas dívidas aí que até caduca, né? Eu vou saber de umas estratégias aí para pegar umas dívidas para caducar. Brincadeira, não tenho dívida não. Resolver é entender que o problema não vai caducar. Não adianta você deixar o tempo passar. Não adianta deixar o tempo passar. Eu sei que situações, quem sabe problemas que não foi você que criou, mas busque resolver dentro do possível. Faça. Assunto mal resolvido está travando a tua vida com Deus. Está travando os rumos de Deus na tua vida. Versículo 24, então, começa algo interessante. E aí diz, versículo 24, começando, e Jacó ficou sozinho. O segredo ao enfrentar o problema não é se nós sentimos expostos ou impotentes, que é o que acontece. Mas se nós estamos sedentos por Deus. O que eu quero dizer com isso?
Por que Jacó mandou todos os rebanhos à frente? Foi mandando tudo para frente. Ele precisava de um tempo com Deus, para ele conseguir enfrentar aquele problema. O problema que ele tinha, ele precisava de um tempo com Deus. Por isso que ele mandou tudo para frente, de uma forma estratégica, mas ele parou lá atrás, ele precisava parar. Isso aqui é fantástico, porque se nós não aprendemos a tirar tempo com Deus, entendendo qual é o segredo para enfrentar essas dificuldades. Você sente impotente? Sente. Se sente exposto? E sente. Agora a pergunta que eu te faço é, se o problema que você passa, a dificuldade que você está passando, ou esse assunto mal resolvido, isso gerou em você, ou está gerando em você, em nós, um desejo por Deus, uma fome incessante, porque se não estiver gerando isso, eu vou te falar que Deus não está agindo na tua vida. A questão não é se temos problemas ou não temos, se estamos impotentes, expostos, mas se isso está gerando em nós um desejo incessante pelo Senhor. Jacó parou, ficou só. E tem momento na vida da gente que é sozinho, não adianta. O Senhor Jesus lá no Getsêmani até chamou os discípulos para treiná-los, mas não adiantou, porque os camaradas dormiram tudo. Não adianta. Terão momentos na vida da gente que a gente não conta com ninguém, porque ninguém consegue resolver aquilo que está lá dentro. Você precisa parar, ficar só com Deus. Veja se seu coração está sedento por Deus ou não. Se não há fome. E às vezes a gente vai ficando assim, gente. A gente vai ficando meio durão, né? A vida dá umas pancadas na gente e a gente vai ficando irritado, duro, fechado. O coração se fecha. Só que como é que Deus age num coração de pedra? A bênção de Deus em nossa vida é marcada pelo quanto esforçamos e somos tocados por Deus. Os versículos 25 e 26, nessa luta de Jacó ali com esse homem, que provavelmente dentro da teologia é uma aparição de Deus, né? A gente chama isso de teofania. Tocou na articulação da coxa de Jacó enquanto lutavam. Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A bênção de Deus em nossa vida é marcada pelo nosso esforço. Se eu estou sedento por Deus, eu preciso de uma solução. O que eu tenho que fazer? O que eu irei fazer? Vou buscá-lo. Aquele homem, depois de estar fugindo de Labão, sofrendo consequências dos seus erros e problemas, ele para a noite ali, para buscar Deus sozinho, pedindo uma solução, e aí vem mais um problema, uma pessoa se coloca ali e começa a lutar com ele. Ele podia chegar: Deus, chega, não aguento mais, eu já estou fugindo, 20 anos, estou fugindo da casa de Labão, que o Senhor mandou voltar, agora ainda vem outra pessoa, me mata, vem. Eu imagino que, estou aqui, não vou lutar. Não, o cidadão lutou a noite inteira. Eu quero a bênção de Deus. Eu quero que Deus faça a obra dele na minha vida. Quanto eu estou me esforçando por isso? A irmã Zalita está aí? A irmã Zalita sempre fala, né? O reino de Deus é tomado à força, a esforço. A bênção de Deus na nossa vida é marcada pelo nosso esforço, pelo quanto esforçamos e pelo quanto somos tocados pela presença de Deus. Porque é impossível você estar na presença de Deus e não ser tocado e quebrantado. Tem gente que não entende o quebrantamento, acha que é só emoção. Mas fica esperando, você vai ter situações na vida de aprender a depender de Deus, quando nada é solução, quando tudo está escuro, quando todas as portas se fecham. Nesse momento, ou eu me esforço com Deus, ou eu me afasto ainda mais. Jacó naquela noite, passou a noite inteira ali na batalha, e ali foi tocado por Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos tocados, nós somos quebrantados, marcados pela presença dEle.
A bênção de Deus para a nossa vida pode não ser a que buscamos, mas a que precisamos. Não é a que buscamos, mas a que precisamos. Aí ele responde, no meio dessa batalha, aquele anjo, aquele homem diz: qual é seu nome? Ele responde: meu nome é Jacó. Fala: você não vai se chamar mais Jacó. Qual era a bênção que Jacó precisava naquele momento, que ele buscava naquele momento? Me livra do meu irmão Esaú. Todos nós temos as nossas necessidades, e Deus não nos abandonou em nossas necessidades, mas todos nós temos algo que Deus precisa fazer na nossa vida, para que Ele rompa com a nossa história. E aqui, quem sabe, gente, é algo que a gente não aceita ou não entende. Qual é teu nome? Jacó diz: meu nome é trapaceiro. Eu sou o cara que desde que nasci, sou fera, expert em trapacear. Eu ganho de todo mundo. Ganho na lábia, no jeito, no negócio. Tudo que eu faço, eu sei ganhar. Eu tenho uma artimanha fantástica. Eu trapaceio todo mundo, Senhor. E outra coisa, Deus tem um plano na minha vida ainda. E eu ainda ajudei Deus. Fiz uns negócios lá que eu mesmo fiz o plano dele acontecer na minha hora, do meu jeito. E aí aquele homem naquela luta diz o seguinte: então é o seguinte, seu nome não vai ser mais Jacó. Você quer realmente a bênção? Quero, me abençoe. E é interessante que ele não especificou, né? Mas a gente vê na história que ele queria ajuda, ele queria se livrar de Esaú. Fala: você não vai ser mais Jacó então. A bênção que eu vou te dar é uma transformação que você precisa. Todo esse esforço que você está fazendo aqui nessa noite, se você realmente quer a minha bênção, eu vou te dar, mas a bênção que eu sei que você precisa. E eu não sei se eu e você estamos dispostos a receber a bênção que Deus quer dar na nossa vida, quer fazer na nossa vida. Eu não sei se nós estamos dispostos a deixar Deus fazer, agir, tocar. Chega desse jeitinho que você está acostumado. Chega dessas coisas que você anda falando. Chega desse jeito que você anda resolvendo as coisas. Chega desse jeito de carregar a vida, o mundo em cima das suas costas. Chega desse jeito de viver atolado em dívidas. Para. Porque uma pessoa que Deus tem um plano, gente, é uma pessoa transformada, trabalhada. Agora, você vai continuar levando uma vida atolado nos seus embaraços, nas suas tristezas, lamentações, raiva, negociações erradas. Não. Você quer a bênção de Deus? A bênção de Deus não é a que você está buscando. Deus tem uma que você precisa. Você precisa ser mudado, transformado. Amém ou não amém? Você quer? Aí o versículo 30 e 31, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Eu diria que o principal, o maior assunto pendente para resolvermos é nossa entrega total a Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, antes de estar enganando a todos, fugindo de todos, vivendo de artimanhas, fazendo as coisas acontecerem do jeito dele, usando as suas estratégias, usando o seu esforço, por trás de tudo isso, acima de todo mundo e de todas as coisas, Jacó estava aprontando, era com Deus. Sabe por quê que nós muitas vezes não falamos, não abrimos, não tomamos uma posição? Porque a nossa fuga não é da igreja, não é da pessoa, não é da fé, não é daquela situação, é antes de tudo de Deus. Porque você sabe que você vai ter que se dobrar diante dele. Se for necessário, tem que perdoar. Se for necessário, tem que pedir perdão. Se for necessário, tem que se humilhar. Se for necessário, tem que reconhecer e dizer: estou errado, eu me arrependo, Senhor. Mas qual é a questão?
nós não queremos. Sabe que está embaraçado. É como aquele negócio, está na dívida, mas quer manter o status e continua se atolando mais. Antes de tudo, o maior assunto pendente na nossa vida é com Deus. A luta de Jacó era antes de ser com ele, com os amigos, com as pessoas, era com Deus. Por que você vai continuar fugindo de Deus? Por que você vai continuar teimando com Deus? Resolva com Ele. Deixa Ele lutar contigo. Lance tua raiva, tua chateação, teus medos, tuas inquietações com Deus. Essa é a luta que nós temos que ter. E eu quero falar com você. Temos que dar um chega na nossa vida em assuntos mal resolvidos. E estar cara a cara com Deus, ter coragem de estar cara a cara com Deus. E colocar os assuntos mal resolvidos na nossa vida, gente. Parar de dar desculpa para lá e para cá, de reclamar desse, daqui, de fazer isso, aquilo. E dizer, Deus, se colocar diante dele, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Eu estou chateado assim, não é por causa disso que aconteceu, daquilo que aconteceu. Eu estou chateado assim porque eu não aprendi a estar na tua presença. Eu estou irritado assim, não é por causa disso e daquilo. Eu estou irritado porque eu não estou na tua presença. Está magoado, acima de tudo é com Deus. A nossa briga acima de tudo é com Deus. E é com Ele que a gente tem que resolver.